Olá pessoal, hoje eu vim mostrar aqui por A mais B, num cálculo básico, como é mais vantajoso ter uma casa do que morar de aluguel. Pelo menos para a maioria dos brasileiros eu creio que essa seja a realidade. E eu vou mostrar o meu exemplo prático com cálculos aqui para você ver. Fica nesse vídeo até o final. Vai cair por terra também aqui, você vai ver o que dizem que casa não é um ativo. No balanço patrimonial de uma empresa existem dois lados, o lado do ativo e o lado do passivo. Aqui do lado do ativo estão os bens e direitos. E dentro aqui de bens e direitos, no caso dos bens vai ter casa, apartamento, terreno, várias coisas que são bens. Dentro aqui também vai ter investimentos. Então eu vejo muito influenciador falando que casa não é um investimento. Primeiro ponto, casa não é um investimento na contabilidade, ele é um bem, tá? E se você for olhar para o lado de uma pessoa física, para mim, a minha casa foi um investimento, porque eu estou investindo em qualidade de vida também. Se eu não tivesse a minha casa própria, eu estaria me mudando sujeita a qualquer momento o dono da casa pedir e eu ter que me mudar. Eu não sei se as pessoas que fazem vídeo dizendo que é melhor morar de aluguel, se elas têm contrato aí de 10 anos para que não mexam com ela, que o inquilino não peça para ela se mudar. Porque a realidade que eu vivi foi bem diferente. E no que eu tinha que me mudar, além de abalar o psicológico da gente, toda uma estrutura tem que se mexer e você estraga muito seus móveis com mudança e você também paga muito com o transporte. Então só de pensar em me mudar já me dava arrepios. Portanto, seja para a empresa ou seja para uma pessoa física, se você for anotar no balanço patrimonial, casa é um bem. A pessoa que afirma que casa não é um ativo não deve conhecer de balanço patrimonial, porque pode ser que ela entenda que casa não seja um investimento. Eu até consigo entender um pouquinho, porque realmente existem os investimentos, existem os bens, os direitos ali, né? Porque o investimento é um bem também. Eu não consigo entender a pessoa que diz que casa não é um ativo. No mínimo, essa pessoa não sabe nada de balanço patrimonial, porque tudo bem que ela entenda que não é um ativo financeiro a casa. A casa chega a ser um ativo financeiro se você tem a casa para alugar para outro e você viver dessa renda. Quando você mora dentro da casa, o argumento que se diz é o seguinte: você mora dentro da casa, a casa gera despesa, tem despesa com IPTU, tem despesa com água, tem despesa com luz, tem a manutenção da casa, tá? E quem mora de aluguel não tem essas despesas, com exceção aí do IPTU, todas as outras despesas a pessoa tem. E eu vou te mostrar como é mais vantajoso morar numa casa própria para quem começa de pouquinho, quem não tem um salário grande, do que morar num apartamento. Eu vejo que as pessoas que falam que é mais vantajoso morar num apartamento são pessoas que são milionárias já, são pessoas que já têm bastante dinheiro ou então simplesmente viraram papagaio, repetindo tudo que vê os outros falando. Ou porque leu lá no livro do Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki traz a ideia de que tudo que te gera despesa, seria um passivo e não um ativo. Mas isso é uma ideia que ele traz, não dá pra gente agora modificar o balanço patrimonial. Você pode até pensar como passivo, por exemplo, uma casa de praia, uma lancha, e aí sim, são coisas até supérfluas, então só vai te gerar despesa porque você nem está morando nessa casa e tendo que manter essa casa, pagando tudo, né? Tudo que uma casa gera de despesa. Nesse caso, mesmo assim no balanço está classificado como um ativo, mas olhando pelo lado, pelo pensamento de Kiyosaki, a gente sabe que ele fala nesse sentido e dá para entender. Mas daí, ouvi muitas pessoas dizendo que não é um ativo, que não é um bem, pelo amor de Deus. Eu vou te mostrar, inclusive, como é mais vantajoso ter uma casa própria do que morar de aluguel. Eu vou mostrar a minha situação, o meu histórico, como aconteceu e como hoje eu estou melhor com a minha casa própria. Primeiro, olhe para esse lado. Eu adquiri a minha casa em 1998. Eu paguei 5 mil reais pela casa, pasmem, eu paguei 5 mil reais. Com 3 anos depois que eu comprei a casa, ela estava valendo o triplo do valor. Hoje, minha casa vale de 500 a 600 mil reais. Façam a conta de quanto valorizou essa casa. Além da valorização que eu tive na casa, eu fiz o cálculo aqui, se eu vendesse a minha casa hoje por 500 mil reais, quanto eu obteria de rendimento se esse dinheiro estivesse num fundo de investimento imobiliário? E eu já fiz um cálculo e vou deixar o vídeo aqui para quem não viu. Quanto você tem que aplicar para ter uma renda mensal desejada? Então, é nesse sentido também que eu fiz o cálculo aqui. Se eu pegasse o valor da minha casa
e vendesse ela e aplicasse no fundo de investimento imobiliário, quanto me traria de retorno? Então, se eu pegar 500 mil reais, que é o que está valendo a minha casa hoje, comprar uma cota de 10,75 de um fundo imobiliário, eu vou obter 46.512 cotas. 46.512 vezes 8 centavos que esse fundo pagaria de rendimento, ia me dar R$ 3.720,96 por mês de rendimento. É mais ou menos o preço pelo qual eu alugo a minha casa hoje, com a localização que ela tem e com as benfeitorias que já foram feitas nela. E ainda eu tenho a comodidade de estar na minha casa. Eu posso modificar a minha casa quando eu quiser, mudar a cor, mudar paredes, fazer o que eu quiser, a casa é minha. E ainda tenho um bem para vender assim que eu quiser. Aqui cai por terra também a afirmação de que se eu quiser passar um tempo viajando, se eu quiser viver um ano lá fora, em outro país, e aí eu vou ficar vinculado aqui porque eu tenho uma casa. E por que tem que ser assim? Porque não coloca a casa na mão de um corretor para que agora sim a casa seja um bem que está te gerando renda. Porque antes era um bem só para você morar, agora ela vai te gerar renda. Então por que você tem que estar vinculado a um local? Não dá para entender. Hoje, principalmente com o uso da internet, a gente consegue gerenciar qualquer negócio de qualquer lugar. Veja só como para mim foi muito vantajoso comprar essa casa. A minha casa tem uma medida de 9 por 30. Então foi possível eu pegar o cantinho do muro, fazer um outro terreno dentro do meu terreno. Então construí um kitnet nesse cantinho. E nesse cantinho hoje eu alugo. Aliás, desde quando eu construí, não ficou um mês sequer desalugado. E a época que eu construí, eu conseguia alugar esse imóvel por um salário mínimo. E ficou por muitos anos com esse preço. Tivemos um pouquinho de dificuldade durante 2 anos. E agora neste ano de 2021, os preços dos aluguéis estão voltando e está melhorando novamente o ramo imobiliário aqui na minha cidade. Aí você pode pensar, caramba, Eliette, você pegou o seu terreno, pegou um canto do seu terreno e fez um kitnet, e a sua privacidade fica onde? Eu fiz de forma que não ficasse nenhuma janela virada para o meu terreno. Ficou um murinho dentro de outro muro. E a janela do kitnet foi virada só para o lado dele. Um portão na frente para entrar, que é independente do meu, então ninguém perturba ninguém. Então eu vou te mostrar quanto eu gastei nesse kitnet e quanto eu usufruí de aluguel até os dias de hoje. Veja que o ano foi 2006. Eu peguei um empréstimo de 12 mil reais. De maio de 2006 até abril de 2010 eu fiquei pagando esse kitnet. Eu pagava parcelas de R$ 454,73 em 48 meses. Isso totalizou R$ 21.827. E aí eu comecei no primeiro mês. O primeiro mês foi para construir o kitnet. Eu consegui um contrato que a pessoa me entregasse a casa dentro de um mês. No segundo mês já estava alugado por um salário mínimo. Se você quiser pode conferir na tabela do salário mínimo se eu estou falando a verdade. Em 2006, o salário mínimo era 350 vezes 7 meses daquele ano de 2006, eu obtive 2.450. E o aluguel era reajustado conforme era reajustado o salário mínimo. Em 2007, o salário mínimo era 308, vezes 12, 4.560. Em 2008, era 415 o salário mínimo, vezes 12, 4.980. Em 2009, o salário estava 465 vezes 12 deu 5.580. E em 2010, era 510 o salário mínimo. Já só restavam 4 meses para terminar e eu recebi 2.040. Quando eu somo todos os meus rendimentos recebidos durante esses anos de 2006 e 2010, eu obtenho R$19.610. Então, eu paguei o total 28.827 menos os 19.610 que eu recebi de aluguel. Então eu só devia agora, faltava terminar, pagar R$2.217. Ou seja, o próprio inquilino me pagou o kitnet. Então se eu pegar 21 mil, que foi o total que eu paguei, 21.827 menos 19.610, quando terminou o meu contrato aqui do empréstimo que eu fiz, eu ainda devia apenas 5 meses para pagar, ou seja, 21.827 menos 19 dá 2.217. Se eu pegar 2.217 e dividir por 510, que era o valor do salário mínimo da época, me restaria um pouco mais de 4 meses para eu terminar de pagar. Com mais 5 meses, então,
né, eu terminaria de pagar. E terminei, inclusive, também com o dinheiro de aluguel. Ou seja, durante o contrato do empréstimo, eu paguei 19.610 e esses 2.217 restantes eu paguei depois. E até hoje esse kitnet está alugado. Eu não fiquei um mês sequer sem alugar. É por isso que eu não consigo entender porque as pessoas vão à internet falar as coisas assim de forma generalizada, sem estudar os casos. Poxa, existe muita diferença de preço de imóveis no interior do Pará para a capital do Pará. Existe muita diferença entre a capital do Pará e a capital de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, as realidades são diferentes. O que a gente tem que observar na realidade é que a maioria da população é de baixa renda. Muitas pessoas conseguem viver com muito pouco. Então, não dá para generalizar e sair dizendo que é melhor morar de casa alugada ou num apartamento do que ter sua própria casa. Porque quando você tem a oportunidade, tudo vai questão de oportunidades. Vocês viram que a diferença entre aluguel e fundo de investimento imobiliário, o aluguel era até melhor, o aluguel físico. Isso depende muito da região, isso depende do momento. Não venderia minha casa de forma alguma para investir em fundo de investimento imobiliário, porque eu não ia ter o sossego que eu tenho na minha casa, ia ter que pagar um aluguel se eu quisesse morar com a mesma qualidade que eu moro hoje, correspondente ao valor que o fundo de investimento imobiliário ia me retornar. Agora, cada caso é um caso. Aqui dentro da mesma cidade, eu tenho outros kitnets que o bairro é mais distante. Se o dinheiro estivesse aplicado em fundo de investimento imobiliário, estaria me trazendo maior retorno. Sem contar da comodidade que é ter aplicação em fundo de investimento imobiliário. Você não tem dor de cabeça com o inquilino. Você não se preocupa se ele pagou energia, se ele deteriorou o prédio ou não. Essas vantagens realmente são maravilhosas. Mas eu continuo afirmando, tanto o fundo de investimento imobiliário quanto uma casa própria são ativos e são bens. Se fosse uma casa de praia, eu concordaria plenamente com a ideia de Kiyosaki de colocar essa casa no passivo. Agora olha só, esta foi a minha realidade que eu retratei aqui, quando eu cheguei aqui na minha cidade, que eu ganhava na faixa de 5 salários mínimos. E eu vou te mostrar, para quem ganha um pouco menos do que isso, como ainda é mais vantajoso você ter uma casa. Veja só o exemplo de um irmão meu que mora em Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana de Goiânia, como ele comprou a casa dele e quanto ele paga até hoje. Olha só, no caso dele, em 2008, ele comprou uma casa por R$65 mil. Desses 65 mil, ele financiou 56 mil. As parcelas iniciais eram 468,75. Hoje, ele paga 375 de parcela. O valor da casa hoje é na faixa de R$200 mil se ele fosse vender. E se ele fosse alugar essa casa que ele mora hoje, ele receberia entre 800 a R$1.000. Veja que à medida que as parcelas da casa estão reduzindo para ele pagar essa despesa, a cada ano ele tem um rendimento a mais. Ele é autônomo e pelo menos o reajuste aí da correção monetária está havendo nos preços das coisas. E os valores das coisas vão acompanhando os serviços, né? Vão acompanhando também a inflação. Por que é isso? Porque ele comprou no tipo de parcelas decrescentes. Isso porque meu irmão utilizou o sistema saque para pagamento, que são aquelas parcelas que vão reduzindo. Eu vou te mostrar aqui na prática como funciona o sistema saque para você sacar como é que funciona essa questão de parcelas decrescentes, que é viável para quem ganha pouco, para a realidade brasileira. Quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Você não vai ficar o resto da vida se mudando. E você, se fosse juntar o dinheiro de comprar um apartamento, como sugerem muitos aí para você comprar à vista, você ia morrer e não ia conseguir comprar. Vamos acordar para a realidade que a gente vive. Quase me esqueci novamente de pedir. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos.